Olá pessoal, mais uma vez vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Espero que vocês tenham gostado, né, das aulas, gostando, né, e qualquer coisa, pessoal, vai tirando dúvida, tá? Hoje nós vamos falar um pouco dos números naturais. Nós temos um sistema, né, de numeração ainda, né, que como foi dado os sistemas para vocês nas outras aulas, nós temos os conjuntos dos números. E o primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, eles são infinitos, né? São infinitos. Porém, os números naturais, eles começam do zero. Ah, professor, mas por que começa do zero assim? Mas todo número não começa do zero? Não, mas a gente precisa entender que tem números negativos também. Nós temos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. E esses números, né? Esses números que são negativos, ele entra em um outro nome de conjunto, que são o conjunto dos números inteiros, que é um assunto que nós vamos ver um pouco mais na frente. Então, os números naturais, como eu já falei, são todos os números sem exceção nenhuma, mas são todos os números que começam a partir do número zero. Então, começou do zero, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eles são infinitos, né? Então, assim, como já foi dito para vocês, que os números são símbolos, né? Aí a gente puxa aquela questão dos números das aulas dos sistemas, né? Sistema de número decimal. Então, os nossos números naturais, ele tem apenas 10 símbolos, né? Então, eu já falei para vocês. Porém, esses 10 símbolos, eles formam números infinitos. Então, os números naturais são todos os números que começam a partir do zero. Aí, se alguém perguntar, mas o menos 20, menos 30, não faz parte dos números naturais, certo? Essa é uma outra aula mais na frente, que nós vamos ver que aí faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, assim, gente, para vocês terem uma noção, entender um pouco mais sobre essa questão dos números naturais, existe uma reta numérica chamada reta numérica. Essa reta numérica, ela vai, vocês podem utilizar ela de diversas formas. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tipo, para poder ficar mais fácil, para ver se vocês conseguem entender. Eu vou puxar aqui uma reta muito doida. Então, tem os números que a gente coloca nessa reta para poder entender melhor como se dá o conjunto dos números inteiros. Então, ó, ele começa aqui nessa reta. Aqui nós começamos com o número 0, nós temos o número 1, e aí vai a sequência: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e reticência, ou seja, eles são infinitos. Então, o conjunto dos números inteiros são todos os números que começam a partir do número 0, certo? Então, é só mais uma introduçãozinha para vocês verem essa questão dos números naturais. E aí eu volto a dizer que nós vamos ver mais na frente a questão dos números inteiros. Nós temos conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais. Todos esses são conjuntos, né, de números. Então, nesse primeiro momento, nós só falaremos, né, só dando um exemplo aqui dos números naturais, ok?